Cumprimento respeitosamente os eminentes ministros deste Supremo Tribunal Federal, integrantes deste julgamento, e Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Jones Figueiredo Alves, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Pernambuco, sob o número 3525, em nome do Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM, admitido perante esta Corte Suprema como amicus curiae, figura instituída no país com a Lei 9.868 de 1999 e na forma do artigo 138 do Código de Processo Civil. Excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, resisto versar a apresentação direta de inconstitucionalidade por omissão sobre a mora do Congresso Nacional por quase 37 anos em adotar medidas para tornar efetivos os comandos do artigo 245 da Constituição Federal, o qual determina a edição de lei que disponha sobre hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Resisto ainda, por sua elevada relevância, tratar-se este julgamento um dos momentos mais eloquentes e significativos desta excelsa Corte, operando a substancial aproximação e diálogo do Supremo Tribunal Federal com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, onde, em seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sublinha-se a resiliência daqueles em situação de vulnerabilidade, com a devida especificidade, em decorrência da morte ou a incapacitação do responsável pela manutenção da família, implicando expressivas perdas financeiras que reclamam a proteção social do poder público para a própria sobrevivência dos herdeiros e dependentes, assegurando-lhes dignas condições de vida. Importa ainda acentuar no epicentro da omissão a exata latitude da norma constitucional de referência, cuja plena efetividade depende flagrantemente da intermediação do poder público, que permanece inerte para a devida e adequada assistência social programada aos filhos e dependentes das vítimas. Inegavelmente, a provocação da presente ação representa um valioso impulso ao fortalecimento do movimento vitimológico surgido na década de 1970 com Mendelssohn, em 1976, tratado adiante nos estudos de Antônio Garcia Pablos de Molina e, sobretudo, sobre os impulsos da moderna criminologia, de modo a contribuir para uma mais dinâmica e desejada doutrina da vítima, uma doutrina de cuidados em proteção da cidadania, ainda não integral em seus direitos. Indovidavelmente, existe um substancial elo de correlação entre o dever de prestar assistência social aos necessitados, a solidariedade social, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, conforme já manifestado no julgamento do recurso extraordinário 5.887/1970 por esta Suprema Corte e em outras decisões. Pense de prontidão incontroverso este nexo etiológico entre a lacuna e o bloqueio de direitos, a consagrada advertência feita pelo constitucionalista Valber de Moura Agra, quando ele assevera: o texto originário da Constituição Cidadã de 1988 poderia ser classificado como o de uma Constituição dirigente, em que o Estado intervém em vários setores da sociedade para garantir condições mínimas aos hipossuficientes. O maior problema que atinge esse tipo de texto constitucional em países periféricos é o da baixa eficácia de seus dispositivos normativos, o que acarreta descrédito com relação à sua força normativa e, consequentemente, enfraquece o sistema constitucional. Grande parte dos mandamentos constitucionais da Carta de 1988 encontra-se ainda hoje destituída de eficácia, servindo apenas como valor retórico para garantir o poder do status quo. Apresenta-se também indiscutível que, ao não proteger suficientemente esses tais direitos, o Estado viola a proibição da proteção deficiente, o que se tem constatado todas as vezes quando o Estado não legisla adequadamente a proteção de determinado direito fundamental, implicando daí uma notória deficiência. É bem dizer que as obrigações de Estado não devam ser prestadas aquém do necessário integral, porque se assim forem, estará o Estado incorrendo em proteção deficiente, o que não se pode tolerar ou permitir. Qualquer que seja
a deficiência de uma prestação legislativa impostergável, o elemento da insuficiência resultará na desproteção dos bens jurídicos fundamentais tuteláveis. É exatamente o caso presente deste julgamento. Caracterizado o estado de mora inconstitucional, a inércia deliberante quando o omitente deixa de cumprir um mandamento constitucional impositivo, ocorrendo a inação de quem de direito, com drásticos gravames à ordem jurídica, tudo está a exigir, portanto, uma urgente regulação jurídica das vulnerabilidades esquecidas. Muito pouco foi tratado até então sobre a categoria de um grupo de pessoas vulneráveis, as que se encontram sob a herança da perda dos seus pais, ou de seus provedores, vitimados uns e outros pelos crimes dolosos contra eles praticados e que se colocam daí fragilizadas e desprotegidas com a denominação de herdeiros carentes, segundo a leitura do artigo 245 da Constituição Federal. Em serviço de um reforço doutrinário, impõe-se assinalar, com o devido destaque, a moderação das juristas Ana Carolina Prochado Teixeira e Maria Carla Motinho Neri, quando pontificam: a tutela das vulnerabilidades foi levada a sério no direito brasileiro a partir do momento em que o ordenamento jurídico colocou a pessoa humana em seu centro de proteção e promoção, e que o reconhecimento da vulnerabilidade de alguns grupos é a forma de se concretizar uma tutela positiva, já que a simples proibição da discriminação se demonstrou insuficiente para a promoção da igualdade substancial de certas pessoas, sendo necessário as ações afirmativas no sentido de editar leis especiais para proteção a esses grupos. Pois bem, reflita-se a toda evidência que todos os grupos vulneráveis compõem famílias em seus fenômenos jurídicos e sociais. A exemplo de crianças, adolescentes e idosos, pessoas discapacitadas, mulheres sob violência doméstica, o que configura, inegavelmente, a visa atrativa do direito constitucionalizado sobre a dicção, proteção e influência decisiva deste Supremo Tribunal Federal. Foi preciso se ajuizar desta ação, em busca da regulamentação da norma constitucional para, nessa realidade omissiva, aberta à discussão da sociedade, dar-lhes a devida e urgente visibilidade jurídica e, designadamente, de tudo que convém regulamentar a proteção a esse grupo vulnerável nas pessoas individualmente consideradas, também ser garantida, nesse propósito de ordem legal, uma efetividade plena e protetiva, capaz e eficiente. Ao referir o artigo 245 da Constituição Federal, que ali disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, impede observar que o Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos, o FUNAVI, não se apresenta suficiente a exaurir essa regulação. Mecanismos outros devem ser assegurados a imediata efetividade de implemento aos direitos dos herdeiros e dependentes carentes a uma devida assistência integral. No ponto, o valor de benefício financeiro, por exemplo, não deve ser tarifado, devendo guardar a sua devida conformidade com a inteligência do artigo 1694 do Código Civil, quando o Estado se substituirá ao provedor, devendo, portanto, assegurar aos referidos herdeiros e dependentes carentes alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Demais disso, ponderável ainda que a assistência financeira haverá de dispensar, para esse fim, a comprovação da autoria do crime ou o pronunciamento final das instâncias de persecução criminal. Em outro giro, a regra constitucional do artigo 245 da Constituição Federal, ao tratar da prestação assistência, não pode ser entendida de modo restrito a um mero suporte financeiro dos assistidos. A assistência aos vulneráveis nessa espécie colima uma proteção integral, ou seja, a proteção quanto bastante, como a Constituição Federal assim também reserva como cláusula protetiva aos demais grupos vulneráveis. Ou seja, mais precisamente, o significado carência não deverá ser limitado ou subsumido ao mero conteúdo econômico, devendo assim a lei dispor com a devida coerência. Como aludiu Mauro Capelletti,
referido por Fernanda Tartucci. A nossa é a época do direito responsabilizado, do direito não separado da sociedade, mas intimamente ligado a ele, às suas necessidades, às suas demandas, ao grito de esperança mais disperso diante dos justos protestos e das dores que vêm da sociedade. Um direito responsabilizado em verdade e a todo rigor resulta proteger a vulnerabilidade dos herdeiros dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos em face das suas mais diversas relações jurídico-sociais, pelo que as condições de assistência que devam ser prestadas ao Estado alcancem maiores latitudes programadas nas leis especiais. Esse é um trabalho legiferante que urge ser feito. Demais disso, cumpre assinalar que a ausência das leis específicas não se trata de uma opção política de não legislar, porquanto os direitos desse segmento vulnerável são inalienáveis e fundamentais, a saber que o ditame do artigo 245 da Constituição Federal é incisivo sobre a necessidade da edição da lei. Abre aspas, a lei disporá, reticências, fecha aspas. Todavia, malgrado esse comando, omitiu-se a Constituição de fixar prazo determinado para o exercício da iniciativa reservada, cabendo agora, para os efeitos do artigo 245 da Constituição Federal, a este Supremo Tribunal Federal pronunciar-se a respeito. Essa disposição do artigo 245 da Constituição Federal deve refletir um título autônomo na configuração de um preceito constitucional até agora descumprido e em razão da sua importância. Embora as medidas jurídicas especiais sejam cabíveis no caso concreto, reclama-se de forma prioritária a solução legislativa cabível e coletiva com a contribuição de toda a sociedade civil jurídica, representativa por suas instituições e academias, como ora se manifesta aqui o Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM. Demais disso, um capítulo próprio deve ser dado ao problema da violência letal contra as mulheres, quando os órfãos do feminicídio, na sua absoluta maioria menores de idade, devem ser havidos como filhos do Estado, a exata medida onde o Estado falha na proteção das vítimas dos crimes do tipo. Esses direitos de herdeiros carentes de vítimas de crimes estão sendo subtraídos e violados em seu exercício por uma indispensável omissão do Estado. Enquanto isso, milhares de famílias privadas repentinamente da subsistência por morte dos seus provedores, constituída por órfãos, herdeiros e outros dependentes carentes, padecem diariamente de uma tragédia silenciosa de desassistência social. Quando a ideia de uma sociedade aberta, de intérprete, definida por Peter Haber, o jurista alemão, criador do Instituto do Amicus Curiae, pode ser bem traduzida por uma sua expressão lapidar: a Constituição é a declaração de amor ao país e julgamento prestar-se-á a um histórico acréscimo. Efetivar a Constituição em sua inteireza e completude é amar mais ainda. Inexistindo dúvida quanto à obrigação do Estado de legislar e de efetivamente prestar a quem de direito, requer, portanto, seja julgado procedente o pedido desta ação direta para declarar-se a inconstitucionalidade por omissão, cientificando-se o Congresso Nacional para que elabore a norma pertinente. Afinal, todas as famílias são sagradas famílias, inclusive aquelas formadas por herdeiros carentes de vítimas de crimes, também atingidos na sacralidade de suas dignidades de pessoa, merecendo, portanto, a proteção do Estado. O BDFAM diz sim. Muito obrigado.